Mic. Olá, aqui é o Munhoz, eu sou o CTO da Verifact e a gente vai fazer um webinar hoje sobre provas digitais. A gente não vai comentar muito sobre a Verifact, como usa hoje, a gente vai fazer esse comentário depois, num próximo webinar separado. Então, hoje é mais sobre um pouco do que a gente aprendeu nesses últimos 3 anos desenvolvendo a ferramenta, né? Vamos resumir um pouco o início dessa história. Quando a gente começou a trabalhar na Verifact, a gente percebeu duas coisas. Uma é que muitos advogados não conheciam os conceitos de tecnologia. O conceito de tecnologia não é você saber formatar um computador. É você entender mais ou menos como que as coisas funcionam ali e que tipo de elementos podem usar isso em argumentos ou não, né? A gente percebeu que o pessoal às vezes tinha dificuldade de entender alguns conceitos. E o segundo ponto que a gente percebeu é que a área de provas digitais era um tanto abstrata. Como assim? Na verdade, existe o artigo 369 do CPC, né, no novo CPC, que diz que é o juiz que avalia, e aí existe alguma outra regulamentação, né, com relação à fé pública, com relação à certificação digital. E essa definição do que é exatamente uma prova, né, bem definidinha, a gente não achou exatamente. O que a gente achou é que existe um caminho ali de argumentação, né, de evidências que você tem que trazer para realmente provar algo. Entretanto, a gente percebeu que essa falta de regulamentação tem dois lados, né? Um lado positivo, porque essa noção de verdade ela vai sendo atualizada com o tempo, né? Então, a ciência evolui, a forense evolui, ela chega mais perto do que é a verdade, e se tivesse uma lei fixando isso, a gente não evoluiria tão rápido. Por outro lado, a falta de uma regulamentação para tudo causa outro efeito, né? Das pessoas se apegarem demais no mínimo que é regulamentado. Nesse caso, eu cito a fé pública, que aí você acha que resolve todos os problemas. Só que do ponto de vista técnico não é exatamente assim. Então, a gente fez um conteúdo para vocês. Deixa eu só verificar o slide aqui. Pronto. E a gente vai seguir essa sequência. E aí, explicando um pouco melhor, né, na verdade, a gente não vai falar tanto. Tá. A gente não vai falar tanto sobre esses aspectos do direito, a gente vai falar mais aspectos de perícia forense. Por quê, né? Também quando a gente começou a realmente avaliar esse mercado, a gente percebeu que onde se busca a verdade, se a definição para a lei é um tanto abstrata. Óbvio que se busca no método científico e o método forense que é inspirado nos métodos científicos, que esses, como eu disse, esses métodos são dinâmicos. Então foi a partir desse ponto de vista que a gente construiu a ferramenta com normas internacionais e é a partir desse ponto de vista também que a gente vai explicar para vocês de uma maneira mais simples tudo isso que a gente viu. E para começar, tem uma explicação bem interessante. Alguns de vocês devem ter ouvido falar já do código hash, e viu uma situação engraçada, né? Uma pessoa, um cliente nosso perguntou se a gente tinha hash, a gente disse que tinha. Aí ele falou, então tá tudo certo. Aí a gente falou, não, não está exatamente certo. O código hash, primeiro o que é um código hash? Né? Se você buscar na internet, vai ter uma explicação que acho que nem eu entenderia. Mas uma explicação mais simples é que o código hash é uma impressão digital do arquivo. Cada um tem uma e é única. Tá? Se não for única, o código está errado. E aí você usa facilmente esse hash para verificar a integridade de arquivos, se foram mexidos ou não. Esse hash não é calculado automático, tá? Pelo seu computador, você tem que passar por um cálculo e tem várias ferramentas para isso. Só que ele não funciona sozinho. O hash ele tem que ser de uma maneira congelado, né? Então, por exemplo, quando você entra um código hash em algum lugar que congela ele, uma publicação em jornal, coisa parecida, ele cria uma referência de tempo e ele congela. E aí, quando você recebe um arquivo que vem com esse hash de verificação, você deve gerar um novo hash a partir daquele arquivo e comparar com o congelado. Só assim você vai descobrir se o arquivo foi modificado ou não. Se você não fizer isso, o hash não serve para nada. Então, toda vez que você vê uma peça, qualquer coisa, um documento que vê um código hash para verificar a integridade de arquivo, você deve gerar um novo hash com o mesmo algoritmo, tá? O mesmo estilo de cálculo,
e comparar com o que está congelado. Se os dois forem iguais, não foi mexido. Entretanto, não saia chutando tudo se tiver errado, né? Às vezes uma coisa bem simples modifica o arquivo. Se você entrar numa imagem no Windows e rotacionar ela para um lado e depois de volta, ela vai modificar o hash possivelmente. Se você entrar no arquivo Word, abrir ele, não fizer nada, mas der o comando salvar novamente, possivelmente ele vai modificar o código hash também. Agora, operações de cópia, de você fazer o upload no Google Drive, copiar para um pendrive, enfim, mandar por e-mail, essas operações não modificam o hash. Então, pode ter sido um descuido, ou pode ter sido realmente uma modificação feita no arquivo original. E aí o que a gente percebeu também, né, nesse meio? Esse aqui é um caso que aconteceu com a gente, né, que a gente estava num cachorro-quente aqui, ao ar livre, e veio uma pessoa pedir dinheiro, e ela veio com um documento autenticado em que ele afirmava que tinha uma doença nesse documento e que aquele documento autenticado era uma prova daquilo. E realmente, a partir do momento que você olhava, estava escrito lá e tinha uma autenticação de cartório original mesmo, era autêntica a autenticação de original. Entretanto, quando veio para a gente olhou um pouco mais de perto e viu que era uma assinatura autenticada. Então, assim, ele vinha com esse documento dizendo que era autenticado, mas quando eu olhei mais de perto era uma assinatura autenticada. Aí você se questiona, só um minutinho, tá. Aí você se questiona, o processo de autenticação de assinatura verifica o conteúdo do documento? Não. O procedimento de autenticação de assinatura verifica se a pessoa que assinou tem a competência para fazer aquela afirmação? Também não. Então, assim, aquele documento com uma assinatura autenticada provava que aquela pessoa que consta no documento assinou, mais nada. Então não era possível fazer qualquer afirmação sobre o conteúdo que continha lá. Entretanto, é muito comum a gente ver isso, né, a pessoa dizer que tem uma prova autenticada, e ponto, não estende a conversa, né? Mas quando alguém falar que é autenticado, você deve perguntar, olha, qual aspecto do documento foi autenticado e qual o método usado para isso, né? Então, as pessoas falam autenticado como se resolvesse tudo. Na verdade, não. Cada procedimento, pela parte forense e técnica, te dá um tipo de argumentação. E a palavra autenticado a gente até evita usar porque realmente ela dá um entendimento equivocado muitas vezes. E a partir de agora eu vou falar para vocês quais são os níveis de veracidade que a gente pode autenticar ou não numa prova digital, né? Especialmente surgindo do meio digital diretamente. Eu fabriquei essa print que eu estou mostrando para vocês, tá? E essa print fabricada, eu conversando com a Anitta e ela dizendo que viu Papai Noel de verdade, Papai Noel existe, e ela viu realmente ele lá. E esse vai ser um modelo que a gente vai usar para falar de veracidade de prova daqui para frente. Bom, qual que é o primeiro nível de autenticação que a gente teria nessa história, né? Eu poderia gerar uma prova de anterioridade e integridade. O que é exatamente isso? Eu provar que aquele material digital existia em tal data e naquela forma. Então, e como é que a gente faz isso? Olha, primeiro é o código hash, que a gente viu que serve para isso, né? Gera um hash do arquivo que você tem, ou dos arquivos, né? O hash ocupa pouco espaço. E depois você arranja um jeito de congelar ele. Como assim congelar? Tem vários meios. Se você publicar no Diário Oficial um código hash, considerando que o Diário Oficial tem uma governança sobre as publicações, né, que impede você voltar atrás e modificar, isso seria um congelamento bastante confiável. Só que tem outros, né? A blockchain também é uma forma de congelar a informação. A gente tem a certificação digital, que eu vou falar de um recurso que pouca gente conhece ainda, e por que não também os serviços notariais, né, que também servem para congelar essa informação. Entretanto, de vários deles vou comentar alguns poréns com você no decorrer desse webinar. Então, feita a integridade através de um hash confiável. Hash confiável que eu digo assim, hoje é o SHA-256 e o SHA-512, tá? Não se preocupe em decorar, mas lembre desses dois nomes que eles são confiáveis, o resto não exatamente. Então, gero o hash do arquivo e congelo. Pronto, eu tenho uma prova de existência e anterioridade que me dá argumentação para dizer que aquele material existia naquela data. Ponto. Ah, mas não dá para falar que é verídica?
A gente já viu alguns casos em que a pessoa conseguiu argumentar que naquela data o cliente não tinha interesse em modificar a situação, não sabia que ele ia ganhar nada com relação àquilo, né? E aí é muito comum, por exemplo, grandes empresas gerarem log de sistema e colocar um congelamento no final do dia. Aí depois eles alegam, olha, eu nem sei nessa data eu nem sabia quem era essa pessoa, é um procedimento padrão da empresa, e eu não tinha interesse nenhum em modificar naquela época. Então você pode alegar certa veracidade a partir da anterioridade, vamos dizer assim. Mas enfim, esse é o único argumento que é possível. E a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain, tá? Para quem ouviu falar meio por cima, eu vou dar uma explicação super legal para você entender o que é blockchain. Mas antes de mais nada, a blockchain ela é segura somente para congelamento. Ponto. Blockchain impede que meu servidor seja hackeado? Não, não tem nada a ver com isso. Blockchain ajuda na LGPD? Não encontrei nenhuma aplicação para isso ainda. E na verdade ela espalha os dados por mais servidores, né? Ela dá mais chance para você ser hackeado, na verdade. Blockchain é confiável para assinatura? Olha, a blockchain ela usa a mesma chave pública e privada que a certificação digital usa, a blockchain também usa. E essa encriptação de chave pública e privada é bem confiável. Só que a confiança da assinatura não depende exatamente disso, porque a criptografia já é bastante confiável. Então, o que depende então da confiabilidade que tem na certificação digital? A gente tem a verificação da identidade da pessoa, que é muito forte, né? Estão usando até biometria hoje. E tem uma coisa na certificação que é bem interessante, que é o uso dos tokens, que é o cartãozinho ou o pendrive. Para que serve aquilo lá? Aquilo lá serve para esconder a sua chave privada. Ela fica lá dentro e não tem como ler a partir daquele equipamento. Por que isso é importante? Porque fica muito difícil roubar a sua chave privada, né? No Brasil a gente tem um certificado A1 que é uma jabuticaba. Isso não existe no procedimento de certificação digital normal, tá? Por quê? Porque ele está altamente sujeito a roubo de identidade. Basta que você instale um malware ou um vírus no seu computador que ele rouba o seu certificado e a pessoa faz o que ele quiser. E a blockchain tem esse problema, né? Porque a blockchain não tem esses tokens, né, que impedem a leitura da chave privada. Então, tanto que existem vários vírus que hoje roubam a chave privada da sua blockchain para poder resgatar todo o seu saldo, né? Então, para a identidade, para a assinatura, existe. Se você tiver uma confirmação muito sustentável de identidade, ok. Entretanto, ainda tem um problema de roubo de identidade que pode acontecer no certificado A1 também, tá? Enquanto que no A3 você já tem uma proteção muito superior a roubo de identidade. Para quem ouviu várias maravilhas e outras coisas da blockchain, né, muito do que se fala dela é principalmente com relação à aplicação dela, né? Mas internamente ela tem um mecanismo meio simples. São dois pontos principais. O primeiro é uma verificação rápida de integridade de informações, com o tal do hash que vocês já viram. E o segundo é uma regeneração rápida por consenso. Espera aí, né? Eu estou usando linguagem difícil, vamos explicar de outro jeito. Integridade de blocos, imagina o seguinte, eu tiro uma foto minha com a Regina, aí depois a Regina tira uma foto dela com o José, aí depois o José tira uma foto do José com o João. Concorda que a gente faz uma correntinha ali, né? Se eu tirar uma foto do meio, peraí, né? É sempre um com o outro, né? Se eu tirar uma foto do meio, eu descubro fácil que a ordem está alterada. Então, a blockchain usa isso. Então, temos um bloco A de informação, eu gero um código hash do bloco A e injeto no bloco B. E depois eu pego o bloco B inteiro, incluindo o hash do bloco anterior, gero outro hash e incluo no bloco C. Então, é um monte de bloquinho de informação com mãos dadas, que se você quebrar a mão de um deles, perde todo o resto dali para frente. E aí você tem uma verificação muito rápida de integridade, né, para descobrir se alguém mexeu naqueles dados. Aí a segunda coisa é a regeneração por consenso. A partir do momento que você descobriu que aquela informação foi mexida, você pergunta para os amiguinhos qual que era a informação que estava lá. Os amiguinhos, no caso, são os replicadores, né? Então eu falo que é que nem o kefir, né? Para quem já viu essa bactéria que o pessoal divide entre si, né? Se você perdeu o seu, é só pedir para o amigo de novo que ele te dá outro igual. Então, aí assim, como funciona essa história de perguntar para os amiguinhos? Né? É o que a maioria disser. E aí você tem um algoritmo de consenso por trás disso, que na maioria das vezes é o algoritmo otomano. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas assim, a verdade vem da maioria.
Tanto que existe o tal do ataque de maioria, né? Enquanto uma rede é fraca, você cria vários amiguinhos falsos, né? Vários amiguinhos fakes que se tornam maioria naquela rede e conseguem mudar a estrutura de dados da blockchain inteira. E aí depende, né? Se é uma rede privada, você tem um controle maior que evita esse tipo de ataque. Se for uma rede pública, aí se torna mais fácil, né? A Ethereum Classic, a Bitcoin Gold já sofreram ataques de maioria já, né? Então, e a gente fala também, olha, essas redes, na verdade, elas não têm uma governança de longo prazo, as públicas. Elas podem existir hoje ou não amanhã. Existe uma especulação financeira muito grande em cima dos criptoativos, que se ele começar a cair, as pessoas saírem da rede, ela vai se tornar mais vazia e vai estar mais sujeita a ataques de maioria. Aí teve ataque de maioria, você perde a credibilidade no sistema e fica mais difícil recuperar. Mas enfim, essa é uma explicação de blockchain que talvez você entenda melhor, né? Aquela história do livro caixa, é isso, é um livro caixa que você não pode mudar, ponto final. Mera imutabilidade, não tem nenhuma segurança além disso, a não ser que você tenha outros recursos implementados nessa história aí, né? A blockchain, por exemplo, não impede que você registre um material falso nela. Na verdade, é relativamente fácil. Na verdade, e aí você tem que ter um procedimento anterior à blockchain que evite a fraude do conteúdo para depois usar ela como método de congelamento. Bom, principais argumentos da blockchain, né? Então, dependendo da rede, o tamanho dela, nem chefes de Estado conseguem mudar, né? Existe sim uma grande potencial das redes privadas que a gente acredita que não está sendo utilizado nesse momento. Entretanto, certificar na blockchain não te dá nenhum argumento sobre a veracidade do conteúdo. É mero congelamento. Ela diz que aquela informação existia naquela data, daquela maneira e ponto final. Tá? Aí a rede pública realmente está sujeita, né, a ser esvaziada, pode deixar de existir daqui 3 anos, 5, 10 anos, não se sabe. E aí a gente tem a validação na blockchain, ela não é tão fácil. Eu digo não tão fácil por comparação, né? A certificação digital tem uma validação muito mais fácil, o leitor de PDF ele já está preparado para ler a assinatura digital, enquanto na blockchain, muitas vezes você depende de um site que valide para você. Mas essa coisa do site de validar é um pouco complexo, né? Se você só tem esse método de validação. Por quê? Porque aí passa a valer a segurança do site, não a segurança da blockchain. Se eu quiser hackear o site e mandar ele dizer que todas as provas todos os congelamentos que alguém validar ali são verdadeiros, pronto. Não preciso hackear a blockchain, hackeio o validador, né? E por não ser tão fácil de validar sozinho, você pode ter mais margem para esse tipo de coisa. E aí temos um recurso que também faz imutabilidade de dados. Enquanto a blockchain recorre à imutabilidade da replicação, o Carimbo de Tempo Brasil usa a cadeia de confiança ICP Brasil, com essas assinaturas que caminham aí, né? E sim, ele já é regulamentado há quase 16 anos e ele gera uma referência de data e hora obtida através dos servidores do Observatório Nacional. E regulamentado, gerido pelo governo e tudo mais. E gera também um método de congelamento, só que esse não precisa abrir caminho no judiciário, esse já está regulamentado. Ok? Bom, como funciona a certificação, né? Eu preciso explicar um pouco disso, porque às vezes as pessoas confundem a palavra certificação com o ato de certificar documentos, e não é bem assim, tá? Na verdade, quando é gerada uma chave privada para você pelo ICP Brasil, é gerado um certificado de paternidade, maternidade, vamos dizer assim, né? Que diz que essa chave privada é filha da CertSign, que a CertSign, por sua vez, é filha da Serpro, e a Serpro, por sua vez, é filha da ICP Brasil. E a tua chave privada vem acompanhada desse certificado que tem o DNA dessa chave. Ponto. É esse o significado da palavra certificado da certificação digital. Ah, mas quer dizer que não dá para usar para certificar? Dá. Se a pessoa que está certificando tiver o poder de certificar algo, aí ela pode certificar usando certificação digital, uma assinatura com firma reconhecida, um carimbo, o que ela quiser. Mas a certificação digital é apenas um meio, entretanto, certificar documentos cabe à pessoa que está assinando. Ok? Bom, principais argumentos, né, segura, né, a única coisa que ameaça ela atualmente são os computadores quânticos, e havendo essa possibilidade do computador quântico, a ICP Brasil vai atualizar os algoritmos para não deixar que isso aconteça.
Já é usado nos Estados Unidos e Europa já faz décadas. Realmente as empresas que emitem são passadas por auditoria, né, para ter essa cadeia de confiança. Existe a validação física da pessoa na entrega. E, sim, mais seguro que uma reconhecimento de firma comum, entretanto, não tão seguro quanto um reconhecimento de firma com presença, né, da pessoa. E a validação é muito fácil, porque os leitores PDF já estão preparados para isso, né? Você tem que olhar ali se tem um Vzinho na assinatura, mas não é só isso, tá? A gente vai fazer um outro webinar depois explicando como funciona a certificação digital e como você valida assinaturas ICP Brasil para vocês entenderem um pouco melhor. Uma coisa também que pouca gente sabe é que a ICP Brasil tem a própria cadeia de confiança. Então, às vezes você abre no PDF, ele não diz, ele coloca um iconezinho amarelo. Aí você tem que instalar as cadeias brasileiras, né, para ele poder dar o iconezinho verde. Mas também é outra história, né? E a cadeia ICP Brasil ela não é reconhecida fora do Brasil também. Então, se tiver um sistema fora do Brasil, ela não é reconhecida. Mas, enfim, uma coisa também importante para se falar é que essa validação por hash, seja por hash ou assinatura digital, ela não sobrevive se você imprimir o documento. Não tem como. Então não se imprime um documento em que tenha validação por hash ou uma assinatura digital no PDF. Você perde completamente o método de validação. Você perde também se você injeta aquele documento em outro. Então o que não modifica o documento é você copiar, mandar para o Google Drive, copiar pendrive, mandar por e-mail, não tem problema. Ou se você assinar novamente com a sua certificação. Isso não muda a verificação de integridade. Mas se você injetar em outro documento, copiar, colar, ela perde. Aí, em tese, você perdeu a metodologia para validar aquele documento, a assinatura de quem poderia certificar aquilo e tudo mais. Enfim, falamos então do primeiro nível de autenticação, que por incrível que pareça é o mais usado. A gente vai explicar daqui a pouco por quê, né? É o mais recorrente nessa história toda. Entretanto, a gente tem um segundo nível de autenticação disso, né? Que é você autenticar origem e contexto, ou seja, de onde que veio essa imagem. Então, por exemplo, veio do WhatsApp, de que perfil, de que telefone veio aquilo. Aí a gente entra numa área um pouco mais complexa, tá? Por quê? O meio digital é volátil. Sim, complexo, volátil. Há algum tempo atrás, hackers israelenses conseguiram hackear hackers russos que tinham hackeado a NSA americana. Então, assim, nem grandes potências conseguem evitar fraude nessa área, tá? Mas, assim, isso não leva a gente para um relativismo extremo. Não vamos sair questionando tudo quanto é coisa. Por quê? Porque muitas dessas situações dependem de perícia e de muito recurso para você conseguir fraudar. O meio físico não está tão longe, né? No campo hipotético, muita coisa é fraudável. Se você assistir 11 Homens e um Segredo e La Casa de Papel, você sabe que, hipoteticamente, você consegue fazer um monte de coisa. Entretanto, muito recurso, muita perícia e muita sorte, às vezes. É a mesma coisa no mundo digital. Então, se alguém questionar dizendo, olha, a pessoa hackeou o servidor do Facebook, por isso que está desse jeito, é muito remota essa possibilidade, você consegue sim afastar essa possibilidade e dar confiança naquele registro, mostrando o contexto, né? Não é qualquer um que sai hackeando o Facebook assim. Por outro lado, existem outros contextos que estão muito fáceis de se fraudar. E esse é o principal problema, né? A gente tem um aplicativo hoje que finge ser o WhatsApp, para quem não conhece, ele se chama WhatsFake. E ele finge no seu celular de modo interativo, né? Você pode mostrar, rolar, né? Ele tem todas as mensagens lá. Apesar de que se você sair dele, você vai ver que o ícone não é exatamente do WhatsApp. Entretanto, esse aplicativo prova que não é tão difícil fazer uma cópia do WhatsApp idêntica. Inclusive com os mesmos ícones, tá? Você consegue colocar o mesmo ícone que o WhatsApp. Vou com a câmera agora, o pessoal do Facebook. Você consegue colocar o mesmo ícone da WhatsApp, tudo, igualzinho. Se você contratar um programador, ele faz para você. Então, assim, hoje está ficando muito fácil fraudar essas informações, especialmente se houver metodologias que evitem isso, né? Especialmente coletar dados online. Então, dependendo do caso, realmente pode ser muito fácil você enganar uma pessoa que está vendo o seu computador ou o seu celular. Hoje você pode hackear um computador simplesmente injetando um pendrive nele.
Injetou um pendrive e você controla aquele computador. Você pode modificar o que vem da internet, você pode fazer um monte de coisa a partir dele. E aí você tem metodologias que, se você seguir elas, você tem mais chance de realmente evitar essas fraudes. E quais são essas metodologias? Olhando para o cenário internacional, a gente tem a ISO 27037, que é muito conhecida do pessoal da perícia técnica. Ela fala de um processo bastante completo, tá? Mas a gente vai focar aqui na etapa de coleta somente, que é uma etapa bastante crítica e que, se ela não for bem feita, ela prejudica todo o trabalho que vem na sequência depois. E o que ela fala? A gente conseguiu resumir essa norma em 4 etapas básicas, que tem mais detalhes, quem quiser pode pesquisar na internet, tá? Mas tem 4 etapas básicas, fica mais fácil para você entender e poder argumentar em cima delas. Bom, qual que é a primeira etapa? É assegurar a origem do material, né? Então, da mesma maneira que, se fosse uma cena de crime real, você isolaria a área e manteria sob vigilância até a chegada dos peritos, você também tem que tomar esse cuidado na área digital. Então, se é uma apreensão de equipamento, você embala ele, prende com um lacre, e esse lacre vai ser aberto só pelo perito que vai analisar depois. É um lacre que tem uma governança confiável nele, né? No meio online, não tem um dispositivo físico, às vezes, próximo, né? Está nos Estados Unidos, às vezes, o servidor. A gente tem outras precauções, como avaliar o endereço IP do servidor que está vindo aquela comunicação, o RUIS, que diz quem é o proprietário do domínio, quando foi criado. Tem até um recurso novo que a gente vai implementar na ferramenta, que é pegar rota lógica de acesso, né? Rota lógica, ele diz cada servidor do Brasil que passou, cada servidor americano até chegar no Facebook. Isso também dá uma certa segurança sobre a origem desses dados. Mas, enfim, preserva-se a origem ou gera-se muito material a partir dessa origem que ela possa ser auditada depois. O segundo ponto é detalhes abrangentes e não contaminados, né? Então, se você está numa situação real, as pessoas obviamente usam roupas para evitar essa contaminação. E no mundo digital também, né? É muito comum a pessoa que vai analisar um material, ela usar um computador recém-formatado, zerado, para fazer essas atividades, né? Por quê? Para não ter o risco daquilo ser contaminado por atividades anteriores, ou então até mesmo a infecção de um vírus ou coisa parecida, né? Então se usa um sistema operacional zerado e a partir dele você faz essas coletas. E quais são exatamente esses dados abrangentes? São os tais metadados técnicos. E eu vou explicar para vocês o que eles são. Metadados técnicos são dados não aparentes, em que você não está na visão dos olhos, né? Eles estão por trás daquilo, né? Tem um exemplo bem interessante de metadado técnico que eu uso, é que se você dá aula em faculdade, né, e recebe trabalhos via Word, eu recomendo que você faça um teste um dia, né? Vá lá em propriedades de documento e olhe a data de criação de todos os trabalhos. Se houver a coincidência da mesma hora, né, com precisão de segundos ali, de criação de alguns documentos, é bem possível que tenha havido um compartilhamento de informações entre os alunos, né? Porque a coincidência da pessoa criar o documento na mesma hora e segundo é muito grande, é improvável, né? E o Word, ele guarda a data e a hora exata de criação, ele guarda até o nome do usuário de quem criou, né? Então, se você perceber ali, de repente, uma semelhança entre os trabalhos, vai lá na propriedade do documento, vê a data de criação e vê o usuário que criou. E você vai ter uma prova bem substancial de que pelo menos os documentos tiveram a mesma origem, né, do mesmo local. E quando a gente fala de coleta de provas, tem vários, né? Cada programa tem um metadado diferente. Quando você chama um perito para analisar um WhatsApp, o WhatsApp tem alguns tipos de metadados técnicos. E cada situação apresenta um. Na área da web, especialmente, né, quando o conteúdo está online, a gente tem o código-fonte da página, a gente tem todos os recursos acessados pelo browser, né? Cada imagem, cada arquivinho acessado, né, que ele tentou acessar, um log disso, né? Você tem também os metadados de origem, que eu comentei com vocês agora há pouco, né, que os endereços IP de servidor, o RUIS, que diz quem é o dono do domínio, entre outros. E esses metadados, eles servem para dois pontos principalmente, né? O primeiro ponto é você olhar dados que estão escondidos.
Então, às vezes, uma pessoa pode alegar que aquela imagem não estava hospedada no site dela, estava em outro. Você busca lá os recursos acessados pelo browser, vai lá, tá a URL de origem, né, que vê aquele material. Ou ele também serve para você avaliar a autenticidade do material, né? Como assim, né? A ideia é que os metadados técnicos produzam um material tão complexo que, em tese, se alguém quiser modificar alguma coisa, ele pode deixar rastros. É mais ou menos a ideia do mundo físico também, né? No mundo físico, você não tem metadados, mas você tem vestígios físicos, né? Então, e aí quando a pessoa tenta fabricar algo, ela tende a deixar vestígios físicos que depois podem ser analisados. Na perícia digital, muitas vezes, você busca essas inconsistências para poder realmente emitir um parecer se aquilo realmente veio do original ou não. Então, o metadado técnico tem essas duas utilidades. Enfim, voltando agora para os nossos slides. Um processo confiável, tá? O que quer dizer isso? Metodologias confiáveis, a gente tem essas metodologias validadas, outras são muito novas, né? Não deu tempo de validar ainda, mas é o que tem. Mas no Brasil se costuma falar muito de pessoas confiáveis, e se fala muito pouco de tecnologias confiáveis, né? Processos confiáveis. Né? Os próprios tribunais usam um sorteio na vara para tornar a coisa mais imparcial e confiável. Né? Entretanto, pouca gente fala de processo confiável fora dali. E a gente tem várias tecnologias. Recentemente a R-Post foi reconhecida, se eu não me engano, no STJ, não me lembro. Foi reconhecida como capaz de substituir uma carta registrada, por exemplo. Então a gente tem essas tecnologias surgindo, elas fazem muito sentido, entretanto precisamos avaliar também, né? Apesar de a gente estar nesse mercado, a gente recomenda que sempre busque um técnico para avaliar o que cada uma entrega, né? Para ver se realmente faz sentido o que ela promete. Mas enfim, tendo essa confiança no procedimento, a gente vai para a última etapa, que é aí, enfim, a gente congelar esse procedimento. Só avisar para o pessoal que está no Instagram, a gente está fazendo stream pelo Facebook e tem os slides ali, tá? Talvez eu te ajude a entender um pouco melhor. Então, assim, depois de todo feito esse trabalho, eu congelo ele com uma estratégia de congelamento, só que a história é outra. Estou congelando um procedimento adequado para a coleta de provas, né? Que dá confiança com relação à origem, que foram tomadas precauções as precauções devidas para evitar contaminação, foi coletado um volume de metadados bem grande, tanto para não se perder informação, quanto também para se poder avaliar depois, né? Se alguém pedir uma perícia técnica, você tem o que analisar nessa situação. Enfim, mas entretanto, até o momento, o que a gente provou? A gente provou que aquele material veio de tal contexto. E se a gente estiver falando, por exemplo, de que você precisa provar que a pessoa falou aquilo no Facebook, ok, isso é suficiente. Só que às vezes não. Às vezes existe um conteúdo ali dentro que se você provar que, ok, veio do Facebook, foi a pessoa que postou, ok. Mas aquele conteúdo ali, nada diz que ele é verdadeiro ou não. Voltando ao nosso exemplo da mensagem, né? A minha mensagem falsificada, já aviso, né? Que eu converso com a Anitta e ela afirma que Papai Noel existe e ela viu de verdade. Como que a gente provaria que ela viu Papai Noel de verdade mesmo? Isso independe da perícia técnica. Isso independe de todas as precauções que a gente tomou até agora. A gente conseguiu ali dar um fundamento muito forte para dizer que veio do Facebook, veio do WhatsApp. Agora o conteúdo já é outra história. Eu tenho um exemplo bem interessante, foi inspirado num site de humor, né? Em que uma pessoa de um lado, né, pergunta, né, e fala, ó, oi, onde você tá? Aí você responde, em casa. Aí ela lança um desafio inédito para você, né? Então prova, manda a sua localização, um áudio da sua mãe e depois uma foto segurando um garfo na cozinha para eu saber que é de agora. E olha só que interessante, né? Dependendo da velocidade com que foi respondida essa mensagem, você tem uma ótima construção argumentativa. Por quê? Se eu fosse falsificar essa história, demoraria horas ou dias. Se eu fosse me deslocar de onde eu estivesse até a minha casa para poder produzir essa prova, talvez 10, 20, 40 minutos. Entretanto, no caso sou eu ali, né? A gente fez só para dar exemplo. A pessoa do outro lado foi capaz de responder em menos de um minuto, né, de 34 a 35 ali, né? Então, dada a resposta emitida em menos de um minuto, né,
a gente pode afirmar que há grande chance que a pessoa realmente estava em casa, porque as alternativas, que é a fabricação ou o deslocamento, demorariam muito mais tempo para se produzir esse material. E nesse caso, como o site de humor era o site da própria, era o WhatsApp da própria pessoa, então não precisava provar a origem em contexto, né? Era o mesmo celular dela. Então, nesse caso, ela tinha que saber a verdade da alegação mesmo, né? Mas, enfim, esse terceiro nível de veracidade, a gente só atinge com construção argumentativa, com perícia sobre o conteúdo, apoio de testemunho, outras provas, né? Tem um caso que talvez fique mais óbvio para vocês, que eu vou comentar, é que a gente, em um dos suportes, a gente sempre se deparou com uma situação semelhante a essa. Uma advogada que estava atendendo um cliente na área trabalhista queria autenticar um vídeo. Falou, autentica aí para mim. Ele falou, olha, a coisa não é bem assim, né? Me conta essa história melhor, né? Ela falou, ela é um processo trabalhista por insalubridade, a empresa não existe mais, mas eu tenho o vídeo e eu quero que você autentique ele. Não é bem assim que funciona. Mesmo que você contrate um perito da área audiovisual e ele diga que o vídeo não foi fabricado, o outro lado pode dizer que aquele vídeo não é da empresa. Ponto. Entendeu? E não há como provar, porque não existe a empresa original mais para isso. E aí, perguntando a história para ela, falou, me conta mais, né? Da onde que veio esse vídeo? Ela falou, olha, o meu cliente produziu no local, no celular dele. Eu falei, ok. Aí a gente tem uma margem para fazer uma perícia no celular, para poder afirmar que o vídeo foi produzido naquele celular, de repente a gente encontra uma coordenada de GPS em algum lugar, né? O Google guarda sua coordenada de GPS o tempo inteiro, né? Mesmo que você desative, ele vai dar um jeito de ativar de novo. Então junta ali o vídeo produzido, contrata um perito dizendo que não foi modificado, fabricado, e junta a coordenada do GPS do Google, você consegue ter algo mais robusto. Mas aí, falando um pouco mais, ela disse que os colegas de trabalho passaram também via WhatsApp. Falaram, olha, que legal, isso pode ser um caminho interessante. Então, você coletar a prova do WhatsApp do seu cliente, mostrando as mensagens dos colegas e os vídeos produzidos, pode te dar algo mais substancial. E aí você consegue construir fazer uma construção argumentativa em cima disso, né? Construir uma história para a prova. E é assim que a gente efetivamente prova. Eu estava assistindo recentemente um podcast do Cabeça de Juiz, que é o juiz de Goiás, e ele dizia, olha, o juiz ele sempre vai avaliar a coerência lógica da argumentação e a sustentação, né? Ok, você falou isso, cadê as provas que sustentam? Isso é avaliado, tá abstrato, mas você consegue dar objetividade a partir das suas provas e argumentos, ok? Bom, passando para o próximo slide. Aí é um comentário polêmico, né, que a gente se permite fazer, porque a gente estudou bastante o assunto. Então, nesse ponto, né, que eu falei para vocês, que baseado em normas internacionais, só existe confiança no contexto e origem da informação caso sejam seguidas medidas apropriadas para se conservar a origem, né, garantir a origem, não contaminar, coletar o máximo de dados técnicos possível e depois fazer uma estratégia de congelamento. Aí a pergunta o que um tabelião faz para fazer uma ata notarial? Do que a gente tem notícia, na maioria dos casos, é que realmente é um testemunho, na maioria das vezes um testemunho visual daquilo, né? E aí a pessoa fala da lei, ok, a lei ela pode ser facilmente interpretada de que a lei prevê a imparcialidade, confiança e presunção de veracidade no testemunho e não no fato. Então, no relato e não no fato. Como assim, né? Se você levar um tabelião num show de mágica, ele vai dizer que uma pessoa foi cerrada ao meio, que um coelho saiu da cartola e que o mágico desapareceu sem deixar vestígios. Isso é a limitação do testemunho ocular dessa situação. Você não usando perícia técnica nessa situação, você não consegue enxergar o que está por trás, o que pode ser fraudado. E como eu mostrei para vocês, está ficando fácil fraudar ultimamente, né? Então, é a mesma coisa o pessoal do Rio de Janeiro, lá da SEDAI, pedir para um tabelião olhar a potabilidade da água. A SEDAI falou que, apesar de estar marrom, ela é potável. Você não manda para um tabelião, você manda para um laboratório de análises, que vai usar as metodologias adequadas para se ter confiança e exatidão naquele resultado, né? Então, a gente tem afirmado, com base nesses argumentos, que a ata notarial, ok, ela é um procedimento de congelamento bastante eficiente, entretanto, com uma baixa confiança na origem e no contexto.
porque ela não adota as metodologias adequadas para se ter confiança nisso. E não, uma lei não consegue fazer isso, né? Uma lei não consegue converter um monte de advogado em médico, que seria até útil, né, nesse momento. E nem vice-versa, converter um monte de médico em advogado, porque é preciso conhecimento e perícia para se exercer isso. Se você não tem, a lei não tem o poder de converter, de fazer com que isso aconteça na força. Isso não existe. Então, a não ser que você acredite em poderes metafísicos, não se dá para afirmar confiança técnica, visto as metodologias comumente usadas hoje, que a gente tem notícia na ata notarial. Entretanto, olha só que interessante, né? A gente descobriu que tem um tabelionato no Rio Grande do Sul que usa a metodologia forense com ata notarial, e essa é a situação perfeita. Entretanto, foi o único que a gente encontrou. E aí, numa situação dessa, você pode também aumentar demais o custo, né? Quando a gente fala em acesso ao direito para as pessoas comuns, você tem a geração de prova associada a um custo, às vezes, de 1.000, 2.000, 3.000 reais, como é o caso do Estado de São Paulo, sem perícia técnica, você realmente restringe o direito das pessoas e não dá essa possibilidade de prova fácil. Bom, vamos para o próximo slide. Aí temos uma pequena ilustração que a gente diz, né, que a pessoa pode ser fraudada, e aí existe o uso equivocado dessa prova depois, dizendo que ela garante a veracidade e ela é inquestionável. Ok, segundo o que a gente avalia de acordo com argumentos técnicos e a que foi definido para a lei, dá para falar que o testemunho seja confiável, ou seja, o relato. Agora, o fato é outra questão, ele pode ter sido fraudado sem saber disso. E um outro ponto também que a gente coloca é que, não usando a metodologia adequada, você não tem metadados técnicos suficientes. Muitas atas notariais são colocadas no papel, né? Como é que você pede para um perito depois analisar isso? Não tem como, tá? Então, se uma pessoa teve uma ata notarial fraudada e ela precisa se defender daquilo, ela não consegue acionar um perito para avaliar aquilo. A não ser que ela tenha um dispositivo original, ou consiga o dispositivo original, que pode ter sumido nessa época. Mas se ela não tem metadados suficientes, ela não consegue analisar. E a gente conversou com vários advogados que isso pode levantar, sim, a questão de prejudicar o direito de defesa da outra parte. Porque não é inquestionável, o que é previsto por lei é o relato, não o fato, e o fato está sujeito à fraude, e que não se consegue analisar a partir do material que se tem numa ata notarial. Então, fica aí a dica. E aí, vamos comentar rapidinho, né? A gente está quase encerrando. A gente vai fazer um webinar na próxima terça, na verdade, só falando sobre Verifact. A Verifact, na verdade, ela conseguiu automatizar aqueles procedimentos que eu mostrei para vocês, né? Origem, processo confiável, automatizado, coleta de metadados técnicos, evitar contaminação e depois uma estratégia de congelamento confiável a partir da certificação digital. E isso tudo na mão de uma pessoa com conhecimento básico em tecnologia. Você não entende tecnologia, você vai conseguir usar a ferramenta no sábado às 3 horas da manhã, sem depender de terceiros, e por um custo que hoje está em R$ 69 por relatório, né? Você tem um conteúdo aí que, dependendo do estado, vai te custar 40 vezes mais barato. Né? Então, e ela faz sentido porque ela está embasada em normas internacionais de forense, que é uma coisa já conhecida do judiciário há muito tempo, já se usa forense há muito tempo e sabe-se que você pode chegar próximo da verdade com essas técnicas. E, por outro lado, usa o congelamento regulamentado no Brasil, que é o carimbo de tempo ICP Brasil. Então, ela usa esses meios já conhecidos do judiciário, entretanto, automatiza e coloca na mão de uma pessoa leiga. Em tecnologia, que tem conhecimentos básicos ali, que só sabe navegar, para que ela mesma consiga registrar aquela prova. Então, muito obrigado pela atenção de todos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais de tecnologia e provas digitais. Quem tiver pergunta, manda por e-mail para a gente, né? Fale conosco, @verifact.com.br, pelo nosso chat, pelo nosso WhatsApp que tem no site também. Fique à vontade, pergunta, que a gente está sempre aberto. Aí eu deixo vocês com esse desejo de que todos na sua casa, todos na sua família estejam em boa saúde, que continuem assim nas próximas semanas e que a gente saia dessa melhor do que entrou, ok? Muito obrigado, tchau, tchau para vocês.